Boa tarde a todos. Meu nome é Elisbão Oliveira, eu sou bibliotecário aqui da Biblioteca Central da PUC-Rio, da Gestão de Atendimento e Pesquisa. Como a Marta, né, já fez a introdução, a gente vai iniciar a nossa semana. É, e eu vou falar um pouco sobre a norma 14724, né, que foi atualizada em 2024. Eu irei aqui pausar o vídeo para poder melhorar aqui o compartilhamento da tela, tá? E iniciar a apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? A Marta está aqui atenta ao chat, tá bom? Vocês podem escrever no chat as dúvidas e a gente vai conversando aqui sobre a apresentação, tá? Vou compartilhar minha tela aqui e vocês me confirmem se estão vendo, por favor. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Quando eu mudo o slide também está indo, né? Tá tudo certo, né? Bom, então, né, como a gente estava falando, né, e dando início à Biblioteca 360 Saber em Movimento, hoje é o primeiro dia e a gente vai iniciar com a apresentação da norma de trabalhos acadêmicos, a BNT 14724, como a Marta falou, foi atualizada em 2024, né? Então, o escopo da norma 14724, né, ela especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, visando a apresentação em banca, comissão examinadora, especialistas e outros, né? Então, ela vai aplicar em trabalhos acadêmicos e similares. A norma especifica, né, os documentos, né, como parte externa, né? Tem a parte externa do documento, e nessa parte a capa é o elemento obrigatório e temos a lombada como elemento opcional, tá? Na capa de um documento, de um trabalho acadêmico, né, nós vamos ter o nome da instituição como elemento opcional, tá? O nome do autor, aí já sendo obrigatório, título, né, que deve ser claro e preciso para identificar o conteúdo e possibilitar a indexação e recuperação da informação, e o subtítulo, se houver, né, deve ser precedido de dois pontos, tá? Ainda na capa, se tiver número de volume, né, se for um documento, uma tese, por exemplo, com mais de um volume, deve constar na capa, né, a especificação do respectivo volume, e depois tem que ter o local onde foi apresentado, né, e o ano da depósito da entrega, tá? O ano da entrega do documento. Então, nós temos aqui um exemplo, tá bom, de como fica uma capa, tá, de um trabalho acadêmico. Vejam aqui em cima o nome da instituição, que eles colocam opcional, tá? Mas geralmente sempre tem aqui o nome da instituição, o nome do autor, o título e o subtítulo, se houver, e mais aqui abaixo o local, né, e o ano da entrega, tá? Então, vocês vão estar aqui, por exemplo, ele dá até fala, né, no caso de cidades homônimas, que é o caso, vocês colocam o Rio de Janeiro, né, barra RJ, vírgula RJ, que é a sigla da federação, tá, para cidades homônimas, tá bom? A lombada, no caso, se for impressa, então, elemento opcional, aí se vocês forem utilizar, tem uma norma específica para lombada, que é a 12225. É a norma que especifica como que os elementos do documento de vocês vão estar dispostos na lombada do documento, tá? Então, temos a norma específica para isso. Na parte interna do documento, nós temos os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais, tá? Como elementos pré-textuais, são esses aqui listados, tá bom? E a gente tem como obrigatórios a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo, tanto na língua vernácula, né, que é a língua
a língua nativa do documento e a língua estrangeira. E o sumário também obrigatório. Os demais itens, eles estão aqui, eles são opcionais, tá? E a gente vai falando aqui os detalhes de um por um. Tá bom? Na folha de rosto, que é obrigatória, nós temos o anverso, seria a frente do documento, e o verso. Então, na parte da frente do documento, da folha de rosto, né, nós temos como elementos obrigatórios e nessa ordem, tá? O nome do autor, o título, o subtítulo, se houver, o número do volume, da mesma maneira, se tiver mais de um volume, está indicado lá também. O tipo do trabalho, se é uma tese, se é uma dissertação ou um TCC. O nome do orientador, se houver, e do co-orientador, tá? E o local onde foi apresentado, e assim como o ano de depósito, né? Que é o ano da entrega. Aqui é um exemplo de como fica uma folha de rosto, tá? Então, nós temos aqui o nome da instituição, tá? O autor, título e subtítulo, se houver. E aqui o tipo de trabalho, dissertação, a tese, você faz um resumo, né, do que foi apresentado, do que vai ser apresentado nesse trabalho. Por exemplo, dissertação apresentada ao programa X, tá? E vocês vão colocando aqui a descrição, a linha de pesquisa e o orientador também abaixo. Aí aqui embaixo a sigla da federação, né? A cidade e o ano. Na folha de rosto, no verso da folha de rosto, vocês devem conter os dados da catalogação, né? Que seria, no caso, a ficha catalográfica. Quem for aluno da PUC-Rio, né, da comunidade PUC-Rio, esse item vocês pedem pelo nosso formulário lá no site. Tá? Ao finalizar a tese, a dissertação ou o TCC, vocês podem fazer uma solicitação de documento e pedir a ficha catalográfica para a gente, que ela vai ficar disposta no trabalho, tá? Dessa maneira. Então, essa é aqui a folha de rosto, onde fica a ficha catalográfica, tá? Isso aqui, no caso de quem é a comunidade PUC-Rio, é feita pela biblioteca e vocês podem pedir pelo formulário, tá? Continuando nos elementos pré-textuais, nós temos a errata, tá? Que ela é opcional. Ela deve ser inserida após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho e da errata. Tá? Então, aqui é um exemplo da própria norma, como fica uma errata. Tá? Isso vale para quem apresentou o trabalho e percebeu lá depois que esqueceu alguma coisa, errou uma palavra, uma frase, e aí a pessoa consegue apresentar a errata dessa maneira, tá? A referência do documento, do próprio documento que vocês estão fazendo a errata, e no caso ele deu um exemplo de uma tabela, né, para poder fazer a errata. O Felipe, interrompendo aqui, o Felipe perguntou se a ficha catalográfica é obrigatória. A ficha catalográfica é obrigatória sim, tá? Você precisa ter esse elemento no seu trabalho, tá bom? E, como eu falei, se você for aluno, você elabora aqui pela biblioteca da PUC-Rio e, geralmente, mesmo quem não for da comunidade PUC-Rio, as bibliotecas das universidades fazem esse serviço, tá? Aí você pode entrar em contato com o seu departamento ou com a biblioteca se você não for da PUC-Rio, tá? A folha de aprovação, que é um outro elemento obrigatório, tá? Vem a seguir, e ela deve ser inserida após a folha de rosto, no caso, após a ficha catalográfica. Ela deve conter, nessa ordem, o nome do autor, título e subtítulo do trabalho, natureza, que é um TCC, uma dissertação ou uma tese, a data de aprovação, o nome, a titulação e a assinatura dos componentes da banca examinadora, assim como a data, as instituições a que eles pertencem, tá? E a data de aprovação e assinaturas dos membros devem ser colocadas após a aprovação do trabalho, tá? Então, aqui, um exemplo de como fica a folha de aprovação. Bom, então aqui o título, que é o nome do autor, quer dizer, perdão, nome do autor, título e subtítulo. Aqui é a parte do tipo de trabalho, né, que é uma dissertação, no caso. Data de aprovação, ó, aprovado em, aí depois que for aprovado você coloca a data. E aqui é a banca examinadora. Então, você tem que colocar aqui o seu orientador e enfim, se for orientador, se houver, membros da banca, tá?
Então, tem que ter aqui nessa parte da folha de aprovação. Continuando, a gente tem o agradecimento, a dedicatória como elemento opcional. Ela deve ser inserida após a folha de aprovação, a dedicatória do seu trabalho. Tá? Agradecimentos também é um elemento opcional e deve ser inserido após a dedicatória. A epígrafe, que também é um elemento opcional. A epígrafe seria um texto onde o autor apresenta uma citação seguida de uma indicação de autoria relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Tá, a epígrafe, como elemento pré-textual, ela é, de certa forma, livre, né? Vocês só precisa inserir após o agradecimento e ela não precisa, se for pré-textual, ela não precisa ser conforme a BNT 10.520, que é de citações, tá? Só que você também pode usar uma epígrafe na abertura das sessões primárias, né? A norma permite isso. E aí, se você optar por isso, você precisa citar de acordo com a BNT 10.520, tá? Que é a norma de citações. Então, esse adendo aqui da epígrafe, tá? Que sempre tem, ela é um elemento pré-textual, mas ela pode ser textual desde que seja de acordo com a norma, tá bom? Isso é importante frisar. O resumo, na língua vernácula, ela é um elemento obrigatório e tem que ser de acordo com a norma de resumo 6028, tá bom? A mesma, é, a mesma regra vale para o resumo na língua estrangeira, tá? Hoje em dia, né, enfim, na norma, de acordo com a norma, é obrigatório ter ambos os resumos, tanto na língua em que você escreveu o trabalho, quanto na língua estrangeira, tá? Isso vale para indexação e tudo mais. Então, vocês precisam apresentar os dois resumos e os dois devem estar de acordo com a norma da BNT 6028, a regra de resumos, tá? Continuando ainda na parte pré-textual, nós temos a lista de ilustrações, tá? Ela é um elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, tá bom? E aí você tem que especificar o nome, contraversão, título e depois o respectivo número da folha ou página, tá? Aqui embaixo é um exemplo da norma, tá? Retirado da norma, tá bom? De uma lista de ilustração. E aqui você vai, por exemplo, quadro um colocar a descrição desse quadro seguido da página, tá? E aí vai seguindo a sequência. Quadro 2 quadro 3 tá bom? E aí você, quando necessário, a norma recomenda elaborar uma lista própria para cada tipo de ilustração. Então, tem desenhos, esquemas, fluxogramas. Então, você vai colocar lá a lista, né, das suas ilustrações para poder recuperar depois no texto de forma melhor, de acordo com a página indicada, tá? A mesma coisa para tabelas, tá? Deve ser elaborada com a ordem apresentada no texto e, né, a palavra tabela com um número específico seguido de travessão e a descrição da tabela seguido da página. Outro exemplo aqui, tá bom? Então, para ilustrações e para tabelas, né, é um elemento opcional, tá? Que você coloca lá no seu documento para facilitar a recuperação do texto. Também outro elemento opcional, lista de abreviaturas e siglas, tá? É uma relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguida das palavras ou expressões correspondentes. Então, se você utiliza siglas no seu texto, né, você pode colocar lá uma lista de abreviaturas e siglas. Por exemplo, aqui, você citou lá a BNT, e aí você coloca aqui a descrição do que é a BNT, do que é a IBGE, por exemplo. Então, você coloca essa lista lá no seu elemento pré-textual para facilitar também o entendimento do texto, tá? Outra lista opcional, lista de símbolos. Ela deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado. Então, se você utiliza símbolos, né, no seu texto, né, que não são de uso comum, você pode colocar lá também uma lista, né, o elemento opcional, para informar para o leitor qual é o significado daqueles símbolos, tá? Então, é outro elemento opcional. O sumário, agora, um sumário como elemento obrigatório, tá? Existe uma norma específica que trata sobre o sumário, como ele deve ser disposto, tá? Que é a 6027.
Então, na norma 6027, vocês vão obter as informações de como deve apresentar um sumário. Como exemplo, tá vendo? O exemplo aqui que eu trouxe para vocês, esse é um exemplo de um sumário. Então, aqui as indicações das seções, tá vendo? E as seções primárias, secundárias, e aqui vocês vão também mostrando a página de cada seção, tá? Ou subseção. Então, o sumário também para navegação, o sumário, lembrando, é obrigatório, tá? E agora, nós falamos dos elementos pré-textuais, né? E nós temos agora os elementos textuais, que são a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, o trabalho acadêmico é uma nota aqui da norma, tá? Ela informa que não pode ser dividido em capítulos, deve ser organizado em seções. Ah, isso é uma regra, e aí tem a outra norma que ele cita, a 6024, que é de numeração progressiva. Então, por isso que eu falei, voltando aqui no sumário, no trabalho acadêmico, na tese, dissertação, TCC, a gente não chama isso aqui de capítulo, tá? É seção, subseção, seção primária, seção secundária, e aí ela vai evoluindo de acordo com o texto, tá? Então, a norma especifica isso também, tá? Que não pode ser dividido em capítulos, deve ser organizado em seções. E para organizar essas seções, vocês devem seguir também a norma 124, tá? Uma adendo aqui. Quem for da comunidade PUC Rio, nós temos todas as normas da BNT lá no nosso site, tá bom? Vocês, quem tem a configuração do acesso remoto, consegue acessar através do nosso site, o site da BNT, e lá vai conseguir visualizar todas as normas que são citadas aqui, tá bom? Para vocês poderem elaborar o trabalho de vocês. Então, aqueles foram os elementos textuais, e agora nós temos os pós-textuais, tá? Que vem após o texto, né? São as referências, que é o obrigatório, glossário opcional, apêndice, anexo e índice, tá bom? Então, nós temos as referências como elemento obrigatório, tá? É elaborado de acordo com a BNT 6023. Então, vocês novamente vão ter uma norma que rege aqui a parte de referências, que vocês devem apresentar referências de acordo com o que diz a norma 6023, tá? Uma nota aqui da norma, né, que fala que as referências de anexo, se houver, devem constar no próprio elemento, em nota de rodapé, ou constituir lista específica. Então, assim, eu vou mostrar na frente o que é um anexo, né? Mas quando o que a norma quer dizer é que quando você tiver uma lista de referências de anexo, você deve fazer uma lista específica para essas referências ou colocar na nota de rodapé embaixo lá da página, tá? Temos, depois da referência, o glossário como elemento opcional. Bom, o glossário é uma relação de palavras ou expressões de uso restrito ou de sentido obscuro que foram utilizadas no texto. Então, novamente, ela usou um termo, uma frase que não é de uso comum, né? E aí, para facilitar a vida do leitor, né, a leitura, vocês vão colocar um glossário, né, que é elaborado em ordem alfabética, com as palavras que vocês utilizaram que não são de uso comum, tá? Aqui está um exemplo da própria norma, tá? Aqui. Então, vocês podem elaborar o glossário, tá? Outros elementos opcionais, o apêndice e o anexo. A regra é a mesma que a norma cita, tá bom? A única diferença aqui é na nomenclatura, é com relação o apêndice é um documento que foi elaborado pelo autor, tá? A fim de complementar a argumentação. Então, você, como autor da sua dissertação, da sua tese, você inseriu algo ali, né, além do texto, e aí você vai chamar de apêndice. E tem o anexo, que é um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. Então, essa é a diferença, e de acordo com o que for elaborado pelo autor ou não, você vai chamar de apêndice ou anexo, mas a regra é a mesma aqui, que deve ser precedido da palavra apêndice ou anexo, identificadas por letras maiúsculas consecutivas, travessão e título. Então, o apêndice ele vai ser por ordem alfabética, ele não vai ser por numeração. Você vai colocar apêndice A, B, C, D, e assim vai, a mesma coisa para anexo, não usa numeral, tá?
E se por algum acaso esgotar a letra do alfabeto, no caso você fez apêndice de A a Z e tem mais um para fazer, aí você vai começar a dobrar as letras, tá? É importante ressaltar também que a norma fala que o destaque, se você utilizar, né, negrito, itálico, deve ser o mesmo da seção primária. Isso para manter ali a isonomia no texto, tá? Então, os destaques são é, iguais, para o texto poder manter ali uma isonomia certinha. E aqui, apêndice, né, um exemplo, apêndice e anexo, tá? Então, aqui, ó, apêndice A e travessão título, e aqui, anexo A, travessão título. Tá? Então, essa lista, né, os apêndices e o anexo devem constar lá no elemento pós-textual, tá? Outro elemento opcional é o índice, tá? É uma lista de palavras ou frases que são ordenadas segundo determinado critério e localiza e remete para informações contidas no texto. É um outro item que também tem uma norma que rege como o índice deve ser apresentado, tá? Que é a 634. Então, se forem utilizar o índice, tem que apresentar de acordo com a 634, que é a norma de índice, tá? E aqui a gente vai para as regras gerais de apresentação, tá? Do texto, no geral, né? O que a norma fala sobre a questão de espaçamento, paginação, tá bom? Então, aqui nós temos o formato. O que a norma fala sobre o formato, né? Então, os textos devem ser em cor preta, tá? Podendo utilizar cores somente para ilustração. Então, o texto do seu documento tem que ser em cor preta, segundo a norma, tá? Se for impresso, utilizar papel branco reciclado no formato A4, que é 21 por 29,7. Tá? E aqui os elementos pré-textuais devem iniciar no verso da folha. A ficha catalográfica que a gente viu, ela deve obrigatoriamente vir no verso da folha de rosto, tá? Como a gente citou. E os elementos textuais e pós-textuais devem ser digitados no anverso e verso das folhas. Aqui a norma especifica as margens, tá? As margens dessa folha, que devem ser para o anverso esquerdo superior de 3 e direito inferior de 2, e para o verso direito superior de 3 e esquerdo inferior de 2. Tá? Essa é uma padronização que a gente faz lá no Word ou no software que vocês utilizarem para escrever, tá? A questão das margens. E aí, quando vocês começarem lá a escrever o texto, tem que padronizar de acordo com aqui a margem informa, a norma informa, tá? Ainda sobre o formato. A norma recomenda tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive a capa, tá bom? Porém, devem ser em tamanho menor e uniforme, tá? Vocês escolherem um tamanho menor que 12, né, para padronizar os itens. As citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, a paginação, a ficha catalográfica e as legendas de fontes de ilustrações das tabelas. Então, você vai escrever todo o seu trabalho em tamanho 12, e para esses itens aqui, você vai escolher um tamanho menor que 12, tá? E colocar esses itens no tamanho menor. Lembrando que deve ser uniforme, tá? Então você vai escolher, por exemplo, tamanho 10. Você vai usar tamanho 10 para todos os itens. Não pode variar de tamanho, tá? Para esses itens aqui, tá? Você vai botar de tamanho uniforme, tá? E agora com relação ao espaçamento, tá? Todo o texto ele deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre linhas, tá bom? Exceto esses itens aqui, que devem ser digitados em espaço simples. Então, tem espaço simples, as citações de mais de 3 linhas, as notas de rodapé, as referências, as legendas das ilustrações das tabelas, o tipo do trabalho, né? Que você coloca naquele resumo lá da capa, que é se é uma dissertação, se é uma tese, um TCC, o nome da instituição e a área de concentração. Então, isso tem que ser em espaço simples, tá? Ainda sobre o espaçamento. Aqui, as referências ao final do trabalho, elas devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco, tá bom? E na folha de rosto e na folha de aprovação, devem ser alinhados à direita o tipo de trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a área de concentração.
Então, aqui na folha de rosto, como eu tinha mostrado anteriormente, é essa parte aqui que detalha o que é o documento, né, área de concentração, orientador, deve ser alinhado à direita, tá? Então, essa parte aqui fica alinhada à direita, na mesma regra lá para citações, também de 3 linhas, enfim. Então, essa parte aqui é alinhada à direita, tá? Que a norma orienta. As notas de rodapé. As notas de rodapé, elas devem ser digitadas dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples, entre linhas, e por um filete de 5 centímetros a partir da margem esquerda. Elas devem ser alinhadas a partir da linha da segunda, da mesma nota, abaixo da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, e sem espaço entre elas e com fonte menor, né? Então, o exemplo aqui de nota de rodapé seria esse, tá? Esse que fala, esse que é o filete, que eles falam aqui de 5 centímetros, tá? Aqui os expoentes. Geralmente, quando você vai no Word ou no LibreOffice, não sei, tem lá a parte de referência que você insere a nota de rodapé e geralmente já é padrão, tá? Então, assim, às vezes fica um pouco confuso, né? Que eles falam de filete, falam de expoente, mas quando você insere a nota de rodapé, você geralmente é padrão, mas vale conferir se está de acordo com a norma, tá? Sempre bom conferir direitinho, tá? Mas é dessa maneira que o exemplo de nota de rodapé. Você tem uma palavra que você quer especificar melhor para compreensão, né? Melhorar a compreensão do texto, e aí você coloca uma nota que ela vem aqui para baixo, e aqui você pode dizer, detalhar o que é, às vezes é um link para um site, como é o caso aqui, entendeu? Para poder facilitar a compreensão do leitor, tá bom? Agora, sobre os indicativos de seção. Eles devem ser em algarismo arábico, preceder o título, alinhados à esquerda e separados por um espaço de um caractere. Para trabalhos apresentados em anverso e verso, o título da seção primária deve começar em página ímpar e, no verso, devem começar em uma nova página. Continuando na parte de indicativo de seção. Os títulos das seções primárias eles devem figurar na parte superior da página e ser separado do texto que os sucede por um espaço de 1,5 entre linhas. E os títulos das subseções devem ser separados do texto que precede e que os sucede por um espaço de 1,5 entre linhas. Assim como os títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados para baixo da primeira letra da primeira palavra do título. Tá? Então, você deve seguir essas regras para, na hora de apresentar, quando você colocar, por exemplo, seção 1, introdução. Então, aqui, seção primária. E aí, seção, subseção, metodologia 1.2. E aí, você vai colocar de acordo com o que diz aqui a norma, tá? E assim, as seções que ocupem mais de uma linha, o título, né, você deve colocar a partir da segunda linha, tá? A norma aqui, ela lista alguns itens que são chamados de títulos sem indicativo numérico, que você não coloca número para poder informar lá o título, né? Isso que seriam a errata, agradecimento, as listas, né, de ilustração, em resumo, o sumário, referências, o glossário, apêndice, anexo e índice. Eles devem ser centralizados, tá? Não tem numeração, sem indicativo numérico, e eles devem ser centralizados na página onde você vai apresentar aquele item, tá bom? Então, fica o sumário lá em cima, centralizado, e você vai apresentar o sumário logo abaixo. Referência centralizada, referência logo abaixo, tá? É isso que a norma diz. Elementos que não têm, que são sem título e sem indicativo numérico. É a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe. Isso quer dizer que você não precisa indicar no seu documento, por exemplo, que aquela é a folha de aprovação. Você não precisa colocar nenhum indicativo, nem numérico, nem textual, de que aquela é a folha de aprovação. Isso vale para dedicatória e para epígrafe, tá? Você só coloca lá a sua folha, a sua dedicatória, a sua epígrafe, sem indicar o que é aquela folha, tá? E recomenda-se aqui que a dedicatória e a epígrafe sejam digitadas com o alinhamento à direita na parte inferior da página, tá bom? Assim como lá a parte da natureza do trabalho, que eu dei aquele exemplo, que é alinhado à direita.
tá? Vocês devem, recomenda-se que a dedicatória e epígrafe também seja feita assim. E agora com relação à paginação, tá? As páginas pré-textuais, elas devem ser contadas, porém não numeradas, tá? Então, isso é importante. Quando você for paginar o seu documento, você vai contar lá a folha de rosto, né? A de aprovação e tudo mais, só que você não vai numerar. O número não pode aparecer lá, segundo a norma, tá? Outra regra da norma, que a folha de rosto, no caso onde tem a ficha catalográfica, não é contada nem numerada. Então você vai contar todos os elementos pré-textuais, exceto a ficha catalográfica, tá? Aqui, outra regra de paginação, né? Para trabalho digitado somente no Anverso, todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o Anverso, tá? E onde a numeração da página deve figurar? Ela deve figurar a partir da primeira folha da parte pré-textual. Então, como eu tinha dito anteriormente, a numeração da página ela só vai aparecer a partir da introdução, tá? Que é, no caso, a primeira folha da parte textual. Você começa a parte textual na introdução. Então, só a partir daí que ela vai aparecer, tá? As outras devem ser contadas porém não numeradas, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí, não sei, umas 6 folhas pré-textuais. Aí a introdução vai começar na página 7, então você vai colocar o número 7, entendeu? Deve ser em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, e deve estar a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha, tá? Quando você insere a paginação novamente, geralmente lá no Word vem uma coisa padrão, né? Um formato padrão. E aí, sempre que vocês inserirem, tem que conferir se está de acordo com a norma aqui que diz sobre essa questão da borda superior, tá? Estar no canto superior direito, tá bom? E quando o trabalho for digitado em anverso e verso, a numeração das páginas deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito, e no verso, no canto superior esquerdo, tá? Ainda sobre paginação. Se o trabalho tiver mais de um volume, ele deve ser mantida uma sequência única de numeração das folhas ou páginas do primeiro ao último volume. Então, você tem uma tese que tem volume 1, aí terminou lá na página 100. Aí você vai começar o volume 2 na página 101, tá? Vai seguir a numeração, tá? E se houver apêndice e anexo, as folhas ou páginas devem ser numeradas de maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento ao texto principal. Então, você vai continuar numerando e contando lá o elemento pós-textual, que é o anexo, tá? Então, vai continuar numerando e indicando lá a numeração. Minutinho que eu estou lendo aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, a Marta já respondeu você, Tânia, né? Se dá a cópia da apresentação, tá? Vai ficar gravado lá no portal de conteúdos extras, tá bom? E a apresentação a gente pode disponibilizar lá também, de repente, no link, a gente coloca tudo junto no portal, tá bom? Que aí fica lá a gravação desse treinamento e a gente coloca a apresentação lá, não tem nenhum problema não, tá? No site. Aqui, continuando, é a numeração progressiva, tá? A numeração progressiva é elaborada de acordo com a BNT 6024, tá? Ela deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho e elas destacam-se no sumário. Então, como eu tinha mostrado lá no início o sumário, vocês vão colocar lá o sumário de vocês e de forma idêntica no texto. Então, você vão usar alguns recursos, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado no sumário e vai se repetir nas seções do texto, tá? Tudo isso de acordo com a norma 124, tá bom? Existe uma regra para você apresentar as seções primárias, secundárias, terciárias, tá? De acordo com a norma aqui de 6024 também, tá? As citações.
do seu texto, elas devem ser apresentadas conforme a ABNT 10.520, a norma de citações. Então, todas as citações que foram presentes no texto, elas devem estar no formato específico que a norma 10.520 orienta. Equações e fórmulas, se tiverem no trabalho de vocês, há algumas regras aqui. Elas devem ser destacadas no texto e numeradas com algarismos arábicos entre parênteses alinhados à direita, tá? Reparem aqui, tem um exemplo aqui embaixo, tá? Então, é isso que ele está falando, tá? Então, a fórmula aqui numerada, então, aqui entre parênteses. Nas menções subsequentes, pode utilizar somente o número. Isso quer dizer que se você vai repetir uma fórmula, por exemplo, essa no seu texto, você pode indicar somente o número, tá? Ao invés de ficar repetindo a fórmula por extenso. E na sequência do texto é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos. Sobre ilustrações. A ilustração ela deve ser precedida pela palavra designativa. Ou seja, se é um desenho, se é um mapa, se é uma imagem, uma figura, tá? Ela deve ser seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e título, tá? Então, você vai colocar a imagem lá de forma sequencial. Então, imagem um, imagem 2, imagem 3. E vocês têm que apresentar, depois da ilustração, a fonte consultada. Então, uma legenda, nota, se houver, e outras informações necessárias para a compreensão da ilustração, tá? Também de acordo com a 10.520. A ilustração que for produzida pelo autor do trabalho, ela deve conter na fonte a seguinte informação, tá? Então, vocês podem colocar que foi elaborada pelo próprio autor, ou elaboração própria, ou o próprio autor, entre outros. Então, você pegou uma imagem que foi de outro autor, né? Você vai colocar lá citação de acordo com a 10.520. Se for uma imagem que vocês mesmos elaboraram, vocês podem colocar informação elaborada pelo próprio autor ou elaboração própria, tá? Vai ter um exemplo aqui. E continuando, a ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Então, você tem que citar no texto, por exemplo, de acordo com a figura 1. E aí você colocar a imagem. Então, tem que ser citada no texto e tem que estar o mais próximo possível da imagem, tá? Essa menção à imagem, ok? E tipo, número do ordem, título, fonte, devem acompanhar as margens da ilustração. Aqui está um exemplo, tá? Então, para ficar mais claro, você vê aqui que você tem no título, como ela falou, o título da imagem, a numeração, travessão e o título, né, a descrição da imagem. E aqui você vai colocar a imagem e embaixo você tem que colocar a fonte, tá? Aqui, por exemplo, é uma fonte elaborada pelo próprio autor, tá? E como também fala na norma, se tiver alguma nota, explicação, você pode colocar embaixo também, tá? Vai ficar mais clara a compreensão. Então, aqui, se fosse uma imagem que você retirou de um outro texto, você ia colocar aqui a citação de acordo com a 10.520. Você ia citar essa imagem aqui, tá? Ou, no caso como é esse, você pode botar que foi elaborado pela própria autora, tá bom? E o último elemento aqui, tá? São as tabelas. As tabelas, via de regra, elas devem ser citadas no texto, né, inseridas o mais próximo possível do texto que se refere, assim como eu falei anteriormente. Então, de acordo com a tabela 1, aí vocês vão colocar a tabela, né, mais próximo possível do trecho que se refere. Elas devem ser padronizadas conforme as normas do IBGE, tá? E para a fonte consultada deve ser indicada novamente de acordo com a 10.520. E aqui, novamente, a mesma informação da figura, tá? A tabela produzida pelo autor para o trabalho apresentado deve conter na fonte a informação que foi elaborada pelo autor ou elaboração própria ou pelo próprio autor. Bom, gente, esse foi o conteúdo, tá? Que a norma disponibiliza lá. Tentei apresentar aqui, né, o que tem lá na norma de uma forma assim um pouco mais clara, dando exemplos para vocês, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar no chat, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, tá? E a gente
tá aqui para conversar, para tirar dúvidas, tá bom? Feedback da apresentação, se vocês puderem, podem falar, tá bom? A Marta já colocou o link aí para você do formulário, tá? E se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Atual, né? Eu acho que agora não. Eu vou, eu vou encerrar aqui a gravação, pessoal, e vou abrir o áudio de vocês para quem quiser perguntar, ficar, né, a pergunta, né, às vezes fica melhor falando do que escrevendo, tá? Só um minutinho.